Vamos começar falando do esporte internacional, porque eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz agora no Doce da Race primeira edição com o Ricardo Rocha Filho, Marquinhos. O que aconteceu que o esporte recuou tanto depois que fez 1-0? Foi premeditado? Foi coincidência? O que aconteceu, Marcos? Olha, Juninho, pela entrevista do técnico foi premeditado, né? O esporte conseguiu fazer 1-0 e como tá difícil, né, conseguir o resultado, ele preferiu segurar um pouco mais e tentar matar no contra-ataque. Teve, né, 2 bons contra-ataques no primeiro tempo, só que erro, né, na execução, né, aquela bola que o Barleta avançou, e aí tinha o Lucas Lima e acho que era o Pablo na área, e a bola vai exatamente no meio dos dois, né? Não foi nem pro Lucas, nem pro Pablo, né? Acho que era o Pablo que estava na área, ou era para estar o Pablo na área, que era o atacante do time, Strovante, né? Mas aí não conseguiu, teve outro bom contra-ataque também com o Zé Lucas e não conseguiu. Acho que a aposta foi essa, de começar forte, né, o jogo. O Sport começou forte o jogo, fez 1-0 e depois era administrar, fazer o segundo contra-ataque, já que o time, mesmo com 3 zagueiros, não são 3 zagueiros confiáveis, né? Acho que o Chico é o melhor deles, então acho que o Antônio preferiu ir dessa forma, né? E aí o Sport recuou bastante, né? Porque era o Inter fragilizado, né? Era o Inter com time reserva, com muitos garotos, né? E mesmo assim o Sport não conseguiu segurar o resultado, né? Voltou para o segundo tempo e aí tomou logo aquele gol e aí complicou tudo. E eu não consegui entender, porque assim, que você recue tudo bem, mas quando fez a estratégia de recuar, ficou muito claro que o Sport roubava a bola, dava um chutão e não tinha ninguém para segurar a bola. Então a bola voltava de novo. Então assim, foi um erro de estratégia na minha visão, absurdo que o Sport fez, porque ele viu que não estava dando certo e deixou todo o primeiro tempo, a maior parte do tempo foi, rapaz, eu estava vendo os números, 73% de posse de bola do Internacional com o time reserva dentro da área do Retiro, com o Sport tendo começado jogando tão bem, Edson. Que coisa é essa, meu Deus do céu? Talvez essa questão da estratégia após o gol não tenha sido a melhor, né? Eu acho que esse esquema com 3 zagueiros também, esse jogo foi até melhor, né? Porque o time foi um pouco mais compacto, mas é um esquema que ainda não me agrada, principalmente pelas peças que são utilizadas ali na zaga. Eu acho que para fazer a saída de bola ontem era um ponto que o Sport estava tendo um pouco de dificuldade também. Era melhor ter o Rivera ali fazendo essa saída de bola do que ter o Antônio Carlos, né? Que é um cara que ao longo da temporada, principalmente quando o Sport jogou aí no estadual, precisou de jogo propositivo. O Antônio Carlos mostrou algumas deficiências justamente nesse quesito de saída de bola. Então, para mim, era melhor ter o Rivera ontem do que ter o Antônio Carlos ali para fazer essa saída de bola, né? O Rivera que ficou no banco nem entrou no jogo de ontem contra o Inter. Essa questão da saída de bola foi muito complicada. No segundo tempo também, para mim, ele erra nas substituições, né? As 2 primeiras ele tira logo Sérgio Oliveira e Barleta, que eram jogadores que estavam bem na partida. E aí, tanto é que a torcida já xinga logo ele de burro, né? Quando ele tira o Barleta para colocar o Duqueiroz e também o Tite Ortiz. E ali o Sport perde ofensivamente, né? Você vê que até mesmo após a expulsão do Ronaldo, naquele lance com o Zé Lucas, o Sport pouco incomoda o Antony. Então, realmente, no segundo tempo foi uma partida bem abaixo do Sport. Isso, o Sport e Mirassol se enfrentam no próximo domingo às 11 da manhã. Eu quero falar agora do Santa, a parte boa, vitória no fim de semana. Santa Cruz Central venceu os seus jogos pela Série D. O Santa Cruz venceu fora de casa o Souza. Jogo difícil, Marcos, mas o Santa está ganhando confiança, né? E além disso, está sendo cada vez mais respeitado, porque está conseguindo vencer fora de casa. Já são 10 pontos conquistados em 12 disputados fora de casa, Marcos. Sensacional, Juninho, né? E tendo um grande aproveitamento nas chances que tem, né? Ontem um jogo muito amarrado, muito preso, a gente já imaginava assim, né? E o Santa conseguiu fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo ali, quando já estava bom ir para o intervalo no 0-0, e 1-0 foi maravilhoso, né? E no segundo tempo, se precaveu um pouco mais, o Souza com muita dificuldade, né, para criar chance de gol, apesar do volume de jogo. Então acho que o Santa conseguiu ser cirúrgico na parte ofensiva, mais uma bela jogada do William Júnior, né? Mais uma grande assistência dele, né, o gol do Giovani, e o Santa conseguiu trazer esse resultado, que para mim, em parte, estava muito bom, né, pela situação de tabela e de classificação. A vitória é maravilhosa, né, deixa o Souza bem mais distante do Santa Cruz. Então agora é só administrar mesmo para passar em primeiro lugar com tranquilidade, reforçar melhor o time para o mata-mata. Então o Santa ia a passos largos para ser primeiro do grupo, né, já que o América perdeu ontem. E aí o Santa vencendo fora de casa, 2 vitórias sensacionais, né? Central e Souza, 2 jogos dificílimos, né? Pela complexidade de gramado, de pressão do adversário. E o Santa conseguiu vencer os 2 jogos. Então parabéns ao Santa. No jogo não foi brilhante ontem, não tinha como ser, mas seguro, né? Na defesa, não, o time não leva gol, né? Impressionante como leva pouco de gol do Santa. E no ataque conseguiu mais uma vez o ataque fazer diferença. Falamos de um empate, falamos de uma vitória, agora vamos falar de uma derrota.
O Náutico acabou perdendo para Ponte Preta dentro de casa. Eu estava empolgado, Marcos. Eu me iludi, Marcos. Todos, né, Juninho? Todos, porque o Náutico vinha de 3 jogos em crescimento, né? Incluindo aí o São Paulo. Só que a minha impressão é que bateu no limite, né? Bateu no limite porque o time foi muito mal contra a Ponte Preta, né? Sim, da coletiva do Hélio, que foi muito boa, de novo, muito sincero. Discordo só de um ponto frontalmente, né? Quando ele diz que a Ponte não veio pro jogo, pelo amor de Deus, né? A Ponte começou mandando no jogo, né? Elvis dominando o meio de campo. Toda a razão de sair chateado do jogo, o Elvis, porque sacrificado, né, com a expulsão do meio-campista da Ponte. Mas a Ponte. Você já sabe disso faz tempo. Lá em São Paulo, no jogo Ponte Preta e Sport, foi a mesma coisa. Mas ali ele tava muito mal, né? E contra o sábado ele tava muito bem, né? Dominou. Ninguém entendeu, né, a saída dele. Todo mundo, tanto da transmissão do streaming quanto da rádio, tava ouvindo, ninguém entendeu. E eu concordo plenamente que o Valentim poderia muito bem ter aberto um esquema com 3 zagueiros, né? Já que ele tinha outro zagueiro como volante, que era o Emerson Santos, tinha 4 zagueiros, né? Então, tudo bem que não é o Danilo que faz lateral esquerda também, então poderia ter aberto, mas ele preferiu tirar o Elvis, que vinha dominando o jogo, né? Então, mas assim, não corre, Marcos. O Elvis não corre. Se mantivesse o Elvis, ia jogar com 2 a menos, pô. Juninho, assim, o que é que o Jean Dias fez, o atacante? Seria outra opção. Fez nada, Jean Dias, né? Então o Náutico não estava articulando. Tudo é estratégia, né? Acho que o Valentim imaginou que o Náutico... Só para complementar, Marcos, com essa tua análise, o Jean ainda perdeu um gol na cara, né? Que é o passe justamente do Elvis, que ele perde a bola, ele não sabe o que fazer e perde a bola. Tropeçou na bola, foi dar de calcanhar, ridículo, né? O chute, o que fez ali o Jean Dias. Então acho que tudo é estratégia, né? Acho que o Valentim pensou, o Náutico com 1 a mais, vai pra cima com tudo, né? E eu vou ficar meio resguardado, não vou abrir mão do meu sistema defensivo, ele estava muito sólido. Tudo é estratégia. E o fato é que o Náutico, mesmo assim, ficou com um volume maior de jogo, né? No primeiro tempo, com 1 a mais, mas não conseguiu criar nada, né? Nada. Não dá, né, para aguentar Patrick Alan sem fazer nada. Assim, acho que o Náutico precisa urgente trazer esse meia, ou então testar, né, outro jogador aí, mudar, porque é incrível, o Patrick Alan não faz nada, né? Um time com 1 a mais, Hélio foi incisivo, né, e dizer isso na coletiva, né, problema de articulação, de criação, e aí vai direto no Patrick Alan, impressionando como ele fez nada no jogo, né, ficar andando em campo, não pega na bola, só toquinho de lado, e o Náutico deu um chute com o Arnaldo por cima, sem perigo nenhum no primeiro tempo. Assim, não lembro o nome do goleiro da Ponte Preta. E no segundo tempo mudou tudo, né? O jogo foi muito maluco, né? Partia aí da expulsão do Muriel, justa, né? Expulsão do Muriel. O Náutico fica no mesmo número de jogadores, depois o Arnaldo sente, e aí outro dilema que o Náutico tem, né? Os treinos forçados demais, estourando todo mundo, né? O Hélio disse que vai continuar, prefere correr esse risco, né? Sabe da polêmica, ele não foi nem perguntado sobre isso na entrevista, pergunta do Igor Moura da Rádio Jornal, e ele já disse isso, sei que tem essa polêmica, mas prefiro correr esse risco e treinar de forma intensa, né? Então é esse dilema que o Náutico vive, e aí perdeu o Arnaldo e o gol da Ponte, era questão de tempo, né? A Ponte até demorou a fazer o gol, foi muito preciosista em alguns lances, mas fez no finalzinho, venceu o jogo, era o que estava se imaginando sim, quando o Náutico ficou com 9 jogadores em campo. Então, é um time que vai lutar, né, para reagir, né? E tinha como obrigação vencer o Retrô para ter essa reação, né? Mas o jogo, o Retrô teve algumas chances. Eu acho que pecou ali na finalização, teve alguns bons momentos. O Botafogo também chegou bem, né? Teve uma defesa do Volpi, 2, né? Uma que ele defendeu com o rosto e uma falta, defesa maravilhosa, né, do Volpi. Então, acho que o Retrô foi um jogo... o Retrô não foi amassado pelo Botafogo, mas também, assim, não foi um resultado injusto, né? Acho que o Botafogo fez por onde vencer e o Retrô precisa desse desempenho fora de casa, né? Ele precisa, no Brasileiro, pontuar fora de casa. Senão, assim, se fizer só jogos em casa, é bom que evite o rebaixamento, que já vai ser lucro, né? Mas para pensar em G8, vai ter que pontuar fora de casa, né?